Capítulo 537 a 538. Uau! Uau, uau, uau! 5 figuras, tão rápidas quanto fantasmas, estão envolvidas em um jogo de correr e perseguir enquanto passam pela floresta. Sua velocidade é tão rápida que, exceto por imagens residuais, nada pode ser discernido. Se aqueles com bons olhos e percepção olhassem para essas pessoas envolvidas em um jogo de gato e rato, perceberiam instantaneamente que 3 dessas 5 figuras são as elites da Força Policial Militar de Konoha, fortemente armadas com todos os tipos de equipamentos shinobi e perseguindo alguém sob a liderança de seu patriarca, Uchiha Fugaku. A pessoa que eles estão perseguindo está vestida com a tradicional capa preta de gola alta da Akatsuki, com estampas de nuvens vermelhas, e pelos seus olhos escarlates, com 3 tomoi pretos girando neles, pode-se perceber que a pessoa que eles estão perseguindo também é um membro do clã Uchiha. Shinichi, por quanto tempo você vai continuar fugindo do clã? Uchiha Fugaku, que estava seguindo Shinichi de perto, gritou para ele em um tom severo, acenando para que ele parasse e os encarasse. Acontece que esse Uchiha é um traidor do clã Uchiha, que desertou de Konoha e se juntou à organização terrorista Akatsuki. Daí o jogo de gato e rato. Uchiha Shinichi virou a cabeça ligeiramente e olhou para os 3 Uchiha de elite, bem como para o patriarca Uchiha atrás dele. Então continuou a avançar sem responder à pergunta de Fugaku. Como o perpetrador que começou essa perseguição... desculpe. O jogo do gato e do rato, Shinichi, é claro, tem suas próprias considerações. Aconteceu antes de Nagato usar Tendo do Six Path of Pain para liberar Super Shinra Tensei sobre o céu acima de Konoha, a fim de destruir completamente a vila shinobi mais forte. Naquela época, Nagato instruiu todos os membros da organização Akatsuki presentes dentro da vila a recuar e escapar para longe de Konoha. Inicialmente, Shinichi ficou surpreso com tal instrução e um pouco cético, porque a instrução obviamente soava absurda e contrária ao objetivo da organização Akatsuki naquela noite. O objetivo da Akatsuki naquela noite é destruir Konoha, eliminar o Gokage e capturar os Jinchuriki da Kyuubi. Mas Shinichi logo chegou à conclusão de que Nagato provavelmente pretende usar um de seus movimentos superdestrutivos para destruir completamente Konoha em um único movimento. Shinichi não tinha dúvida se Nagato conseguiria fazer isso ou não, porque ele sabia que Nagato era perfeitamente capaz de tal feito. Portanto, Shinichi apareceu deliberadamente na frente dos membros da polícia militar de Konoha e, convenientemente, os levou para fora da vila bem a tempo de escapar dos efeitos do Super Shinra Tensei que Nagato usou para destruir a vila. Os membros do clã Uchiha ficaram chocados ao ver a vila que não existia mais. Então, sob as ordens do patriarca Uchiha, a maioria deles voltou para ajudar no resgate dos feridos, enquanto o próprio patriarca liderava 3 elites Uchiha e perseguia Shinichi. Enquanto Shinichi se lembrava do evento que aconteceu há pouco tempo, a voz persuasiva de Uchiha Fugaku soou por trás. Shinichi, eu entendo que você está insatisfeito com o clã e a vila por não darem ao assassino de Kurumi um julgamento justo, e eu também aceito que eu fui incapaz de trazer justiça a Kurumi. Mas isso não é motivo para você se juntar a uma organização terrorista como a Akatsuki. Você também testemunhou a cena na vila. Eu não acho que preciso deixar mais claro para você que os membros da organização Akatsuki são todos lunáticos. Se você ficar com eles, você também não vai acabar bem. Quando Tendo usou o Super Shinra Tensei para esmagar Konoha, todos os Uchiha que perseguiram e fugiram da vila para capturar Shinichi também testemunharam a cena chocante. E por um momento nenhum deles conseguiu acreditar no que viam. Aconteceu num instante. Há pouco a vila, que foi construída pela aliança conjunta dos 2 maiores clãs shinobi durante a Era dos Estados Combatentes, a vila que permaneceu no mesmo lugar por mais de 5 décadas e testemunhou 3 grandes guerras shinobi e a mudança de 4 Hokages. A mesma vila foi reduzida a ruínas no momento seguinte. E quando aquela cena chocante aconteceu, Fugaku, graças ao seu Sharingan, descobriu a expressão de surpresa no rosto de Shinichi enquanto ele olhava na direção da vila
e a expressão de alívio quando Shinichi olhou para os membros do clã Uchiha que sobreviveram àquela calamidade. Então Fugaku chegou à conclusão de que, por algum motivo, Shinichi estava ciente do perigo iminente e tentou ajudar o clã Uchiha, liderando os membros do clã para fora da zona de perigo. Fugaku não tem certeza do porquê exatamente Shinichi ajudou o clã Uchiha a sobreviver e frustrou os planos da organização Akatsuki, mas Fugaku entendeu uma coisa, e é o fato de que no coração de Shinichi, o clã Uchiha ainda é mais importante comparado a Akatsuki. Essa também é a razão pela qual Fugaku está tentando persuadir Shinichi e não eliminá-lo diretamente. Hahaha. Shinichi riu ao ouvir as palavras de Fugaku. Claro, se essa risada é de escárnio, autozombaria ou desespero, ninguém pode entender, exceto Shinichi. Quando Kurumi foi morta, o clã não ajudou a trazer justiça a ela, e a vila não puniu seu assassino naquele momento. O coração de Shinichi estava cheio de nada além de ódio, e ele se sentiu traído. Esse sentimento de traição foi ainda mais estimulado por causa do despertar do Mangekyo Sharingan. Para Shinichi, o Mangekyo Sharingan representava a esperança de vingar Kurumi. Se o clã não puder fazer justiça a Kurumi, então eu mesmo o farei. Se a vila não punir o assassino de Kurumi, então eu mesmo o farei. Com essas intenções, Shinichi entrou furtivamente na base raiz e matou o assassino de Kurumi. Após a morte daquele membro da raiz, Shinichi se concentrou no próximo alvo. Afinal, o homem mascarado também estava por trás da morte de Kurumi, e Shinichi tinha que descobrir uma maneira de matar aquele bastardo. Por isso, ele escapou da vila, procurando uma oportunidade para matar o homem mascarado. Mas havia algo que ele tinha que completar antes de dizer adeus a Konoha para sempre. E isso era derrotar Hyuga Kuroto. Isso era importante para Shinichi, já que sua derrota nas mãos de Hyuga Kuroto foi a causa primária do porquê tudo aconteceu. Mesmo que Hyuga Kuroto não estivesse pessoalmente envolvido com os eventos relacionados à morte de Kurumi, Shinichi tinha que derrotar Hyuga Kuroto. Infelizmente, isso não saiu como planejado. Em vez de derrotar Hyuga Kuroto facilmente, ele próprio foi derrotado implacavelmente pelo outro grupo. A derrota foi tão completa que Shinichi não conseguia se ver vencendo tão cedo, então ele estava repentinamente perdido. Naquele ponto, quando Shinichi estava emocionalmente sobrecarregado e frustrado, Hyuga Kuroto falou com ele e lhe deu a esperança de trazer Kurumi de volta à vida em troca de ser um subordinado por 15 anos. Shinichi ficou tão surpreso que imediatamente concordou e se tornou subordinado de Kuroto. Shinichi não sabia por que acreditava que Kuroto era capaz de fazer algo tão absurdo. Ele simplesmente fez. Se Kuroto realmente trouxer Kurumi de volta à vida, então deixe para lá 15 anos, mesmo que seja uma subordinação vitalícia. Shinichi está disposto a fazê-lo. A esperança de ver Kurumi de volta à vida limpou o coração de Shinichi do desespero e do ódio. E com seu coração limpo, Shinichi se sentiu incomodado com o clã e a vila, é claro, também havia raiva do homem mascarado. Sabendo que o homem mascarado, que dizia ser Uchiha Madara, estava por trás de tudo, Shinichi obviamente queria matá-lo. E voluntariamente se tornou um espião dentro da organização, relatando periodicamente todas as suas descobertas a Kuroto. Trabalhar na organização também deu a Shinichi algum tempo para acalmar sua mente e organizar seus pensamentos. Agora, Shinichi não tem mais ódio pelo clã e pela vila, nem há ódio pelo homem mascarado. Se alguém perguntasse o que ele sente em relação ao homem mascarado, a resposta seria apenas uma única palavra: pena. Shinichi não sabe exatamente o que o homem mascarado passou em sua vida, mas o fato de ter sido levado a tais profundezas de desespero e ter chegado à conclusão de que nada, exceto o projeto Tsuki no Mi, pode trazer paz a este mundo shinobi, faz Shinichi realmente sentir pena dele. Shinichi não sabe se o homem mascarado está certo ou errado, e francamente falando, ele realmente não se importa de qualquer maneira. Como subordinado de Kuroto, Shinichi só precisa fazer o que lhe foi pedido no começo, que é se esconder na organização Akatsuki como espião. Shinichi sabe que Kuroto não quer que o plano do homem mascarado dê certo,
Então, Shinichi não planeja deixar o homem mascarado ter sucesso. E como seu ódio pelo clã não existe mais, Shinichi também não quer que o clã Uchiha seja destruído, afinal Kurumi ficaria triste se o clã Uchiha fosse destruído. Esta é também a razão pela qual ele foi convenientemente expulso da vila de Konoha por vários membros do clã Uchiha. Como resultado disso, os membros do clã Uchiha, coincidentemente, aconteceram de ter evitado a catástrofe que atingiu a vila bem na hora e sobreviveram. É isso mesmo. É realmente uma coincidência que os membros do clã Uchiha tenham escapado, mas acontece que Shinichi não consegue dizer isso em voz alta, e claramente porque está sendo monitorado pelos clones de Zetsu Branco. Desde que a Tríplice Aliança, composta por Konoha, Kumo e Suna, invadiu em conjunto a fortaleza da organização Akatsuki em Amegakure, tanto os líderes da organização Akatsuki, Nagato, quanto o Homem Mascarado tornaram-se extremamente vigilantes. Como resultado disso, eles não apenas aumentaram sua vigilância em relação às outras grandes vilas shinobi e aumentaram o nível de ameaça da misteriosa organização Amatsukami ao máximo, mas também começaram a melhorar, organizar e fortalecer a gestão interna dentro da organização Akatsuki, só para estarem no lado seguro e evitar infiltração e vazamento de informações. Anteriormente, todos os membros da organização eram livres para fazer suas próprias coisas, desde que completassem suas missões designadas, mas esse não é mais o caso. Nagato e o Homem Mascarado não são mais tão frouxos com os membros da organização. Isso também causou uma dor de cabeça para Shinichi, e a razão é bem óbvia. Tanto Nagato quanto o Homem Mascarado notaram a atitude superficial de Shinichi em relação à organização e, portanto, instruíram Zetsu Branco a usar seus clones para monitorar Shinichi 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se fosse antes, mesmo que Shinichi estivesse sob vigilância, os clones de Zetsu Branco não ousavam chegar muito perto, porque estavam cientes das terríveis habilidades sensoriais, no bom sentido, de Shinichi, e, portanto, monitoravam suas ações apenas de uma grande distância para evitar serem descobertos por ele, o que lhe dava ampla oportunidade de passar a inteligência da Akatsuki para Kuroto em intervalos regulares. Mas depois que os clones de Zetsu Branco receberam a ordem específica do Homem Mascarado para monitorar Shinichi, eles não se importaram mais com o problema de serem descobertos por ele e começaram a monitorar todas as suas ações à distância de um clone. Como resultado disso, Shinichi não consegue transmitir nenhuma informação para Kuroto usando seus métodos anteriores, sem o alto risco de ser descoberto pelos clones de Zetsu Branco. E essa também é a razão pela qual ele não conseguiu expressar seus verdadeiros pensamentos para Fugaku. Claro, Shinichi também é astuto. Desde que entrou na organização, ele não esqueceu seu objetivo de espionar. Se ele não puder usar seus métodos anteriores para passar a inteligência, então ele usará métodos novos e não convencionais. E a equipe liderada por Uchiha Fugaku, ou mais especificamente, Uchiha Fugaku, por trás dele, é esse método. Com essa intenção, Shinichi continuou a liderar a equipe de Fugaku e finalmente parou em um campo relativamente aberto. Os 3 elites, assim como Fugaku, que o perseguiam, também pararam um após o outro e se espalharam pela pastagem para cercar Shinichi no centro de um cerco de 4 lados, cortando assim sua rota de fuga. Com Shinichi sob controle, Fugaku caminhou na frente dele e disse com uma expressão solene: "A subdivisão Root foi abolida pela vila, e você também deve deixar o passado para trás. O clã Uchiha é o cofundador de Konoha. Como tal, o Mangekyo Sharingan do clã Uchiha não deve se tornar uma arma nas mãos do inimigo da vila. Você já expressou sua raiva e insatisfação, agora não há mais necessidade de continuar. Volte para a vila conosco. Kurumi não gostaria que você continuasse fazendo o que está fazendo agora." Fugaku pode ter considerado a opção de golpe de estado, mas ele nunca sequer pensou em deserção. Isso mostra que ele também é profundamente leal à vila. Mesmo no canhão, depois de saber que o golpe não poderia mais ter sucesso porque seu filho Itachi estava do lado da vila, Fugaku desistiu
e morreu silenciosamente, mas nunca considerou ou demonstrou a menor intenção de desertar. No coração deste indeciso patriarca Uchiha, Uchiha e Konoha estão integrados há muito tempo. A discórdia interna do clã Uchiha e da facção Hokage é uma questão, mas como um shinobi de Konoha, o capitão da força policial militar de Konoha e o patriarca do clã Uchiha, Fugaku nunca seria misericordioso com os inimigos da vila, especialmente quando esses inimigos são os traidores do clã Uchiha. A única razão pela qual Fugaku tem tentado persuadir Shinichi a voltar para a vila é que Shinichi não causou nenhum dano sério à vila, exceto pela vez em que massacrou o shinobi raiz durante o período de sua deserção. Mas podemos ignorar esse caso. Afinal, o clã Uchiha também tolerou a morte de Uchiha Kurumi nas mãos de um shinobi raiz para evitar a escalada desse conflito. Então, o Sandaime Hokage também terá que tolerar a ação de Shinichi de vingar Kurumi, mesmo que isso tenha levado à morte de vários shinobi raiz naquela época. Ouvindo as palavras persuasivas de Fugaku, Shinichi levantou a sobrancelha, então disse com um sorriso: "Não é tarde demais para dizer isso já? Você deveria ter testemunhado a cena naquela época." Fugaku balançou a cabeça calmamente. "Melhor tarde do que nunca, Shinichi. Quanto à questão da vila ser destruída, não é um problema. As raízes de Konoha estão conosco, shinobi de Konoha. Enquanto estivermos vivos, enquanto o clã Uchiha existir, a vila de Konoha não perecerá e continuará a florescer mesmo em meio às mais terríveis tempestades. Até certo ponto, o ataque da Akatsuki dessa vez e o fracasso do Hokage em proteger a vila não são algo ruim para o clã Uchiha. Como a vila sofreu danos tão sérios, os maiores culpados serão a facção Hokage. E como resultado disso, a reputação da facção Hokage será duramente atingida e não seria estranho se Sandaime Hokage fosse forçado a abdicar para assumir a responsabilidade por seu fracasso. Se a reputação da facção Hokage for duramente atingida e Sandaime abdicar, o clã Uchiha, como um dos dois clãs fundadores de Konoha, não só poderá recuperar sua posição na vila, mas também poderá ganhar mais poder político por causa desse incidente. Afinal, as elites atuais do clã Uchiha não sofreram muito com o Super Shinra Tensei de Tendo, e Fugaku também enviou vários Uchiha de volta para ajudar no trabalho de resgate, o que permitirá que o povo de Konoha veja os esforços do clã Uchiha para proteger a vila. Shinichi zombou. "Talvez, mas isso não vai mudar minha opinião, e você também não será capaz de me impedir." Vendo a expressão resoluta de Shinichi, Fugaku suspirou. "Suspiro. Nesse caso, eu só posso fazer o que devo como patriarca do clã Uchiha. Você é uma ameaça para a vila e o clã, então eu tenho que eliminá-lo, ou eu tenho que capturá-lo." Assim que ele terminou, o Sharingan de Fugaku mudou de repente. O padrão, que era um Sharingan de 3 Tomoe até um momento atrás, mudou de forma e se transformou no Mangekyo Sharingan. "Whistle. Bem, o patriarca não é o mais escondido?" disse Shinichi em um tom surpreso. Então acrescentou: "Você também tem o Mangekyo Sharingan. Eu me pergunto por que você nunca revelou essa informação." Fugaku cruzou os braços sobre o peito e respondeu: "Foi pelo bem da paz do clã. Eu estava preocupado que, se a notícia sobre eu despertar o Mangekyo Sharingan fosse revelada, isso levaria à discórdia entre a facção Hokage e o clã Uchiha. Embora eu não esperasse que na sua geração, você e Shisui também despertassem o Mangekyo Sharingan. Então, se vocês retornassem conosco, então com a existência de 3 usuários do Mangekyo Sharingan, o clã Uchiha não precisaria mais ser suprimido pela facção Hokage. E também seremos capazes de obter a posição do próximo Hokage." Após experimentar a surpresa inicial, Shinichi ficou desapontado com as palavras seguintes de Fugaku e balançou a cabeça com uma risada. "Você ainda está lutando pela posição de Hokage de Konoha, patriarca. Receio que você não entenda o tipo de força que o líder da minha organização tem. E você também não entende que tipo de inimigo as 5 grandes vilas shinobi estão enfrentando. Mesmo que todas as 5 grandes vilas shinobi se unissem,
Elas não seriam capazes de encontrar uma maneira de superar a ameaça da organização Akatsuki, nem seriam capazes de derrotar o líder da minha organização. Em tal cenário, o Hokage não passaria de uma piada. Mesmo que você se tornasse Hokage, isso não teria importância. O rosto de Fugaku afundou ao ouvir o ridículo de Shinichi. Nesse caso, não há mais necessidade de falar. Assim que as palavras de Fugaku caíram, Shinichi de repente descobriu que o ambiente havia mudado. Ele não estava mais na pradaria relativamente aberta e se viu em um mundo preto e branco. Um genjutsu muito poderoso de fato, murmurou Shinichi com um olhar pensativo enquanto observava os arredores. Então, sem um momento de demora, ele imediatamente falou com Fugaku. Irai 100%. Fugaku suspeitou das palavras de Shinichi e perguntou: o que você disse é coordenada de posição, certo? E se bem me lembro, essa coordenada de posição está localizada na Terra do Ferro. O que você está tentando fazer me dizendo essa coordenada? Shinichi respondeu: eu não poderia revelar no mundo real, então escolhi este mundo genjutsu. A coordenada de posição que revelei há pouco é o lugar onde a nova base secreta da organização Akatsuki está localizada. O quê? Fugaku ficou chocado com as palavras de Shinichi.